O que será que pode acontecer com as ações da Taurus para os próximos 4 anos? Acompanhe esse vídeo até o final e descubra se essa é de fato uma boa oportunidade de investimento ou não. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações do Simpla Club. Então vem comigo aqui nesse vídeo. Existia muito otimismo com as ações da Taurus. Afinal de contas, em um curto período de tempo, as ações chegaram a valorizar mais de 1000%, sendo aí uma das empresas que mais cresceu nos últimos anos todos. Isso se deve a um sentimento de euforia criado pelo mercado. Afinal de contas, a empresa superou muito bem uma situação de quase falência. A empresa acumulava dívidas históricas, tinha uma reputação no mercado de mal a pior, enfrentava processos, enfim, é uma empresa que realmente já tinha seu caminho fadado à falência. Então, o turnaround que a empresa executou foi realmente de muito sucesso e serve de exemplo para outras empresas do seu setor e para empresas do mercado brasileiro. Além desse turnaround muito bem executado, a empresa também contou com um momento específico macroeconômico muito favorável. Eu digo isso porque coincidiu com 2020, por exemplo, quando a gente viu o início da pandemia e no começo a gente não conhecia o que seria do futuro do país, existia uma demanda muito grande por árvores naquela ocasião. As pessoas queriam se proteger a todo custo porque não sabiam qual que era o inimigo que eles iriam enfrentar. Além do mais, também coincidiu com o momento de mudança do governo dos Estados Unidos. Toda vez que existe uma transição entre republicanos e democratas, há uma maior procura por armas, porque não se sabe se no governo democrata vai existir alguma forma de limitar o acesso dos americanos às armas. Então toda vez que esse movimento, essa transição vai acontecer, os americanos já querem se armar somente com medo do que pode acontecer no próximo governo. Então a gente já sabia que esse aumento na demanda seria algo pontual, artificial, que não deveria ser levado como sustentável para os próximos anos. Até porque as pessoas se armando, menos pessoas iriam ter acesso a esse mercado. Então, até por causa disso, a gente poderia imaginar que essa demanda não seria sustentável durante mais um período de tempo, porque a população já estava muito armada, então não teria interesse de comprar mais uma arma para sua proteção. A população já chegava, então, a uma saturação do nível de armamento. Então, o reflexo disso foi uma queda de aproximadamente 20% no volume de vendas de armas da Taurus, comparando o último trimestre desse ano com o mesmo trimestre do ano anterior. De fato, é uma queda bem expressiva, mas que, por outro lado, a gente deve entender como esse valor, esse volume de vendas, como algo sustentável. Afinal de contas, a demanda por armas já volta a tomar ritmo, volume, muito parecido com a sua média histórica. Então, talvez esse, de fato, seja sustentável, não que já foi em 2020 e 2021. Só que aqui mora uma informação bem importante que a Taurus vem conseguindo extrair, vem conseguindo explorar de uma forma muito interessante. Porque apesar dela ter vendido menos armas, a sua receita líquida continua no mesmo patamar. Ou seja, o mix de produtos vendidos pela companhia possui agora um valor agregado muito superior. A empresa já vinha desenvolvendo armas maiores, armas de maior calibre, e além do mais estava reposicionando suas armas a um preço mais caro. Porque quando a empresa fez uma pesquisa de mercado nos Estados Unidos, ela encontrou que a sua arma era vendida a um preço muito mais barato do que as demais competidoras, sendo as demais competidoras também de grande porte. Então ela, sabendo que tinha qualidade semelhante ou até mesmo maior do que as demais competidoras, ela também poderia cobrar um preço pelo menos no mesmo nível. Então agora, essa mudança no mix de produtos e do reposicionamento das suas marcas fez com que cada uma das armas agora fosse vendida a um preço mais caro, quase que contrabalanceando essa queda no volume de vendas que a empresa possui. E eu ainda acredito que para os próximos anos essa tendência deve continuar acontecendo. Afinal de contas, a empresa protegeu muito bem o seu mercado de revólveres, já tem mais de 60% de market share do mercado americano, mas também em pistolas vem desenvolvendo muito forte, inclusive grandes lançamentos já foram feitos e outros ainda devem acontecer. A empresa vem explorando muito forte essas armas com grafeno, afinal de contas o grafeno é um material mais resistente, mais leve, então consegue entregar uma arma de maior qualidade para os seus consumidores. Só que o grafeno também é um material que tem mais alto valor agregado. E já para os próximos lançamentos, a empresa fez algumas parcerias com outras empresas industriais para adicionar agora nióbio à sua composição de armas. Então é mais um componente para tornar as armas ainda mais resistentes, com material ainda melhor, mais durável, conseguindo agregar mais valor agregado para as suas armas vendidas. Ou seja, esse posicionamento de mercado que a companhia vem adotando pode fazer com que o seu mix de produtos, o seu ticket médio por armas, continue evoluindo. Além disso, recentemente a empresa destacou que vai entrar em um novo segmento operacional. Ela já tem uma parcela de capacetes que ela produz, não é tão relevante internamente, afinal de contas, do tanto de receita que a empresa possui, apenas 3% ali corresponde à produção de capacetes. Inclusive, era uma unidade que a empresa queria vender no passado para pagar dívidas, mas como ela já se resolveu no seu endividamento, ela continuou operando capacetes. Mas uma outra unidade pode aparecer com mais força para os próximos anos, que é a parte de silenciadores.
A empresa quer então começar a produzir esse tipo de equipamento, sendo que o mercado global dos silenciadores gira ao redor de 400 milhões de dólares anualmente. Então, se a gente considerasse que a companhia tem capacidade de pegar 10% desse mercado, da fatia desse mercado de silenciadores, isso corresponderia a quase 10% na sua receita líquida. Ou seja, é mais um avanço interessante, é mais uma linha de negócio que a empresa pode desenvolver, até mesmo para diversificar um pouquinho a sua atuação. Isso também faz sentido e complementa uma outra decisão que a empresa teve que tomar no passado, quando ela decidiu ampliar e começar a produção ali de carregadores, inclusive aqui no Brasil. E ela viu que somente por ela ter começado a vender mais carregadores, é que ela teve um aumento na demanda por armas também. Então acaba que se ela não tivesse talvez essa parte de carregadores, ela não teria tido uma demanda tão forte no ano passado. Então talvez uma demanda pode complementar a outra. Talvez um cliente quer pegar várias dessas soluções ao mesmo tempo. Então se uma empresa não está disposta, não tem essa capacidade produtiva para realizar essa produção, vai simplesmente para um outro cliente. Então nesse caso, a companhia está complementando o seu portfólio aqui de produtos, podendo então oferecer mais linhas de negócio e até mesmo oferecer uma condição melhor aos clientes que fechem em grandes quantidades com a companhia. E por fim, tem uma outra linha de negócio que ainda não foi contabilizada, mas que também pode significar uma entrada de recursos bem interessante para os próximos anos. Eu digo isso porque a sua fábrica na Índia já foi pronta, já está construída, está agora em etapa de montagem dos equipamentos para começar realmente a linha de produção, e que a Índia, a gente sabe o tamanho do mercado endereçável, uma população gigantesca, uma população que não tem o costume de usar armas, mas talvez o pouco que pode vender, por ter uma população muito grande, pode ter uma significância muito grande para a Taurus nos próximos anos. Eu até prefiro não contabilizar isso no valuation da empresa. Então, na hora que eu vou analisar os múltiplos da companhia, eu não conto ainda com essa parte de silenciadores, não conto com essa parte da Índia, que pode ser muito significante. Eu trato isso como opcionalidades. Se não existir, se der errado, tudo bem, nada vai impactar no valuation. Mas se der certo, pode ser mais um evento transformacional na companhia, podendo fazer com que ela cresça bastante o valor das suas ações. Eu digo isso porque quando a gente pega agora o valuation da empresa, nós vemos múltiplos muito descontados. E mesmo se fosse considerado uma redução no EBITDA, afinal de contas, a demanda por armas global está diminuindo, a gente ainda teria um EBITDA ao redor de 900 milhões de reais, sendo que o valor da firma da companhia gira ao redor de 2,2 bilhões. Então, quando a gente divide o valor da firma pelo EBITDA, nós chegamos ao EV sobre EBITDA. Nesse caso, considerando a demanda atual por armas como algo sustentável, nós chegaríamos a um EV sobre EBITDA de 2,5 vezes, muito baixo em relação às demais empresas da bolsa inteira. Obviamente, a companhia nunca vai ser negociada com múltiplos muito caros, afinal de contas, esse é um setor não muito popular, que não tem tanta liquidez para os investidores. Então, é natural que sempre vai ser negociado com desconto. Mas um EV sobre EBITDA de 2,5 realmente nos reflete, nos mostra que essa é uma empresa muito descontada. E por ser uma empresa muito descontada, também tem a possibilidade da distribuição de dividendos. Inclusive, isso já começou a acontecer em 2022. Então, talvez a gente pode esperar que para os próximos anos exista um pagamento de dividendos entre 8% a 10%, próximo, inclusive, com o que a empresa já pagou nesse ano de 2022. Por isso, apesar de reconhecer que essa é uma empresa arriscada, por estar em um mercado difícil, imprevisível, que pode existir muitas regulações nos Estados Unidos, no Brasil, mas ainda assim eu vejo que o seu preço aceita muito desaforo. Então, eu ainda vejo com bons olhos o investimento na companhia. Além do mais, o Brasil não representa um mercado muito forte para a empresa. No último ano, por exemplo, ficou algo ao redor de 6% de todo o seu EBITDA. Então, mesmo que a gente venha a enfrentar uma regularização, uma regulamentação maior que no Brasil, ainda assim seria um mercado pouco afetado para a empresa. Então, dito isso, eu vejo que é sim uma empresa muito arriscada, mas que seus múltiplos de preço são bem baixos. Agora, não é por causa disso que isso vai se configurar uma recomendação de compra. Você tem ideia que cada uma das empresas tem que ser sempre adaptado ao seu perfil. Então, se você não tem um perfil adequado para investir na Taurus, você não deveria fazer isso. Afinal de contas, é uma empresa que ela deve ser restrita a poucos investidores que realmente entendem desse mercado, que são favoráveis ao mercado, que defendem o mercado e ainda assim que estão de acordo com o risco que ela possui nos seus investimentos. Chegamos agora ao final desse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem ou já teve as ações da Taurus na sua carteira ou ainda não? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu ler depois. Agradeço muito a sua atenção e espero você no próximo vídeo. Valeu!